Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Puxirum da Amazônia, uma série de rodas de conversa com diferentes vozes para refletirmos sobre os caminhos da sociobiodiversidade amazônica. Puxirum vem do tupi e significa ajuntamento de gente, um verdadeiro mutirão para compartilhar saberes e experiências de forma acessível por quem vive e valoriza a Amazônia. No episódio de hoje, nossa conversa é sobre a cooperação internacional para fortalecer a sociobiodiversidade da Amazônia. A gente fala aqui sobre sociobiodiversidade, mas antes de tudo, o que isso quer dizer? Na prática, é a junção de dois mundos: a riqueza da biodiversidade da floresta e a diversidade social dos povos e comunidades que fazem parte dela. Ou seja, quando falamos em sociobiodiversidade, falamos de natureza e de gente juntas, como parte da mesma história. E para essa nossa conversa, nós recebemos aqui o cônsul-geral britânico Anjum Noorani, representante do governo do Reino Unido aqui no Brasil. Também recebemos Tadeu Assad, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, o IABS, e coordenador-geral do PRS Amazônia. E para compor esse trio, o diretor do Departamento de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas e Indicações Geográficas, DECAP, Clecivaldo Ribeiro. A gente pode esperar o quê de uma cooperação para a gente ter um desenvolvimento sustentável da Amazônia? Por favor, Anjum. Bom, eu vou começar. Então, muito obrigado, Valéria, pela pergunta. Eu acho que esse termo cooperação internacional pode parecer muitas vezes um pouco abstrato, né? O que significa? Para mim, tem duas coisas aqui, na verdade. A parte internacional é quando nós, como a comunidade internacional, quer fazer coisas juntos com um país, como o Brasil, e com as comunidades locais. Ou seja, como é que a gente pode atuar juntos, comunidades do Brasil, do Reino Unido, de outros países, para melhorar o mundo, nesse caso, melhorar a vida, a renda, o emprego e a situação das comunidades locais. Então, isso é a parte internacional. Cooperação, para mim, significa uma troca, ou seja, como é que a gente pode aprender das comunidades aqui as melhores práticas de como viver e como é que a gente pode transmitir as boas práticas e as boas experiências dos países como o Reino Unido, que fica literalmente de outro lado do oceano, para o Brasil. E aí você entende de que jeito que hoje a gente pode fazer isso acontecer aqui? Então, programa de cooperação, e a gente vai falar sobre alguns desses programas, financiamento, como é que a gente pode trazer dinheiro, investimento do Reino Unido para comunidades locais aqui, e trocas de experiência, porque na verdade eu gosto bastante dessa frase que vocês têm aqui no Brasil, não precisa reinventar a roda, né? Tem muitas políticas públicas já desenvolvidas lá que a gente pode passar aqui e muitas igual políticas públicas aqui que a gente pode aprender para lá. Clecivaldo, o que você entende que a gente pode ganhar de uma cooperação internacional quando a gente pensa em um apoio à Amazônia? Valéria, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Acho que o Ministério da Agricultura tem esse papel de fomentar o desenvolvimento rural no Brasil, com foco hoje principalmente na sustentabilidade. Pensar em sustentabilidade não necessariamente significa que nós temos a obrigação, enquanto governo, sozinho de fazer tudo, né? E como a gente ouviu do cônsul aqui, a ideia é de fato a gente buscar experiências que já deram certo. E na maioria das vezes a gente busca em países em que isso já avançou de alguma maneira. É bacana a gente entender que cooperar significa trocar de verdade, ou seja, significa a gente se utilizar de experiências que já deram certo e, ao mesmo tempo, às vezes não necessariamente envolve recursos, por exemplo, financeiro. Pode ser tecnologia, pode ser situações que, por exemplo, a gente permitiu que pudesse acontecer lá fora de alguma maneira, né? E a gente traz de lá para cá. A gente tem, é muito comum hoje o Brasil
trocar experiência com um país da África, por exemplo, através do trabalho que a Embrapa faz no Brasil hoje, que é um trabalho fantástico, de melhoramento genético, de análise de solo, enfim, tudo isso que a gente já fez aqui avançou anos-luz em relação a muitos outros países, e isso é uma realidade. A gente levou para muitos países africanos, a gente já levou para alguns outros países da Europa. Então, assim, cooperar é a gente dar o que a gente tem de bom e receber também em troca. É fazer essa troca de experiência e garantir que a gente possa crescer juntos, principalmente as comunidades mais carentes. Tadeu? Para a gente é importante, né? A gente tem uma ótica de uma organização do terceiro setor que fica buscando oportunidade para resolver tanta mazela que a gente tem no país, né? O Instituto, por exemplo, a gente trabalha com uma ótica muito socioambiental. Trabalhar a questão ambiental, trabalhar a sustentabilidade, mas sem deixar de dar a mão para quem precisa, né? Reduzir as desigualdades. E quando você vê a oportunidade de um outro país que possa estar contribuindo com a gente, colaborando com a gente, com respeito, como tem nesse programa, em de que a gente pode trazer conhecimento, pode receber conhecimento, é fundamental para a gente trabalhar a questão da cooperação como uma frase, né? como um conceito. Você tem a questão dos povos cooperarem. A gente vive num mundo de vários desafios globais. Nós estamos falando de mudança climática, nós estamos falando da pandemia do plástico, nós estamos falando de fome, miséria. E quando você vê que tem outros países, como esse fundo que nós temos, que é um fundo do clima, que não fala só de clima, fala de clima e redução das desigualdades, redução da fome, né? Que gere condições de desenvolvimento num país tão longe, né? Com recursos de um contribuinte, de pessoas que talvez nunca tenham vindo aqui e que pouco conhecem a realidade do nosso país. Isso, para mim, é o conceito de cooperar, sabe? É a gente parar com as disputas que a gente tem de mercado, as disputas de comércio, a disputa política, e buscar um caminho novo, um caminho que a gente possa, juntos. Nós estamos aqui numa mesa com o governo britânico, o governo brasileiro, a gente como terceiro setor, poderia ter tantos outros atores que pudessem estar aqui cooperando. E é uma oportunidade muito grande para a gente poder aí participar de um projeto como esse. E aí vocês, já nessa abertura, falaram sobre experiências, boas práticas, e você trouxe algo que a gente adora dizer, que não precisa reinventar a roda. Então eu queria que vocês trouxessem exemplos de boas práticas que poderiam valorizar essa diversidade da Amazônia, valorizar e potencializar o desenvolvimento, respeitando a sustentabilidade. Você começa? Bom, um exemplo concreto. Então, vamos pensar, por exemplo, no projeto que a gente tem de rural sustentável. Tem comunidades em que tem pessoas tentando comercializar, ou seja, criar emprego e renda de um produto. Talvez seja um óleo, né? Que é um óleo produzido na comunidade, só que as pessoas lá têm pouca experiência em produzir ou em conectar com o mercado, com os consumidores. O que a gente está tentando fazer é justamente ajudar as pessoas a melhorarem o conhecimento de mercados, melhorarem a possibilidade de fazer essa promoção desse produto, melhorar a forma de produzir, na verdade, e depois para exportar, para ganhar esse dinheiro. Isso é um exemplo em que nós, como governo britânico, estamos tentando fazer esses projetos para melhorar a vida das pessoas. E por que a gente está fazendo isso? Eu vou voltar para o tema principal. A gente quer salvar o planeta. Ou seja, a gente quer lutar contra a mudança climática. Como a gente pode fazer isso? É através da proteção de florestas. E como a gente pode fazer isso? Alinhar os incentivos de pessoas de utilizar a floresta de forma sustentável. Esse exemplo que você trouxe é um trabalho que vocês já estão implementando, já estão trabalhando aqui no Brasil. Exatamente. Então, tem uma comunidade em que, por exemplo, a gente está apoiando uma comunidade de produzir óleo de pequi. Na verdade, eu não provei, eu não sei qual é, mas eu sei que tem uma demanda lá no Reino Unido, por exemplo, de consumidores como a minha mãe. Ela gosta de provar
coisas diferentes, né? E ele gosta de saber que utilizando tal produto não está matando a floresta, não está causando dano no mundo. Então, o jeito em que a gente pode ajudar as comunidades de produzir de forma sustentável produtos já vai ajudar os consumidores a entenderem que eles podem aproveitar dessa riqueza incrível da região amazônica aqui no Brasil sem causar desmatamento ou dificuldades com comunidades locais. Eu peço licença porque antes de eu passar para vocês, estou aqui curiosa ainda, querendo saber de onde, quando você traz esse trabalho, né? E eu falo vocês, eu estou falando você como um representante, como um cônsul, para fazer esse trabalho aqui no Brasil, você parte de alguma experiência que veio de algum outro lugar do mundo, ou a gente está falando de uma experiência que já era brasileira e que só está sendo potencializada? Isso é uma pergunta fantástica e, na verdade, não tem uma resposta singular aqui, porque muitas vezes você pode trazer uma experiência de uma parte do mundo para o outro. Por exemplo, a gente já fez várias vezes cooperação, a gente chama de cooperação trilateral, né? Por exemplo, ajudando a exportação de uma experiência brasileira a um país africano, por exemplo. Então, isso é normal. Só que, para mim, as melhores soluções sempre vêm das comunidades locais. E é difícil, porque quando você trazer uma solução de uma parte do mundo para outra, tem contexto totalmente diferente. Então, para mim, a melhor forma de fazer isso é buscar uma demanda local e buscar soluções locais que podem ser depois replicadas, por exemplo, em outras comunidades do mesmo estado. Isso é bem interessante, porque quando a gente pensa numa cooperação internacional, muitas vezes a gente imagina uma cooperação que é de uma experiência de outro lugar. E às vezes a gente só está falando de um apoio, de um incentivo, de uma orientação de um outro lugar, não necessariamente querendo impor uma nova forma e uma nova cultura, porque o que a gente está falando aqui é de um apoio de um outro país que valoriza o que já é feito no nosso país, que também é importante da gente destacar, porque, caso contrário, parece que é sempre uma imposição de uma cultura sobre outra cultura, né? E aí eu queria, Clecivaldo, que você trouxesse quais são as boas práticas que você destacaria. Valéria, é muito bacana assim, pensar em boas práticas no ambiente agropecuário, e aí eu falo assim, parece que quando eu uso a palavra agropecuário, eu não estou falando de micro e pequenos produtores, tá? Mas eu estou falando também, né? E assim, nem todo micro e pequeno produtor quer ser micro e pequeno a vida inteira, eles também querem crescer, querem se desenvolver e tal. E aí, quando a gente pensa nessa possibilidade de crescimento, a gente sempre imagina que ele possa, de verdade, se utilizar de uma prática que é utilizada também por grandes produtores, por que não? Eu fazer um trabalho de integração lavoura, pecuária, floresta, um sistema integrado, eu me utilizar de um sistema agroflorestal, onde eu vou consorciar cultura diferente no mesmo ambiente, ao mesmo tempo aproveitar da folhagem que cai daquelas plantas para proteger o solo, para garantir a umidade relativa à umidade da terra na terra, ao mesmo tempo a decomposição da matéria orgânica que acaba acontecendo naquela terra, segura o carbono na terra, enriquece essa terra. Tudo isso são boas práticas. É interessante isso, porque às vezes a gente não imagina, mas o quanto isso pode trazer de resultado positivo, financeiro, para cada um desses produtores. É interessante também, porque assim, lá atrás, quando o governo criou o programa Produtor de Água, por exemplo, muitos produtores passaram a entender melhor a importância de se ter de verdade uma boa prática implementada. Queria te falar uma coisa importante. O Brasil só é uma grande potência agrícola porque ele é uma grande potência hídrica. E ele só é uma grande potência hídrica porque ele é uma grande potência florestal. Do contrário, isso não aconteceria. No dia que a gente entender isso, todo e qualquer produtor rural vai entender que melhorar suas condições de produção, sem dúvida nenhuma, significa manter a floresta em pé, porque senão a gente não vai ter água, porque senão a gente não vai ter condições favoráveis de produção que possa garantir esse produto de qualidade que o mundo inteiro recebe, porque a gente alimenta boa parte do mundo. Então, assim, é isso, é a preocupação real com a produção de um alimento que seja seguro, mas que ao mesmo tempo seja sustentável e saudável. Agora é interessante porque até a experiência que você trouxe do uso total
né, do que a própria natureza nos oferece, você trouxe ferramentas e exemplos que são de saberes muito ancestrais, saberes dos povos indígenas, assim. Agora, a minha pergunta é, de que jeito que você entende que uma cooperação internacional pode potencializar a propagação desses saberes e, inclusive, o desenvolvimento de uma forma sustentável? Porque isso que você está trazendo de experiência, do que a gente está falando de boas práticas, já é muito nosso. Sim. Então, de que jeito que uma cooperação internacional pode contribuir de uma forma positiva para que isso seja propagado e valorizado? Tem a questão do saber das pessoas da floresta, de modo geral. Isso é valorizar esse saber, é fazer com que esse saber saia da floresta e venha para as pessoas que não estão lá. E é um conhecimento, como você mesma falou, é um conhecimento ancestral, mas ele ficou muito guardado por muito tempo. Depois de muitos e muitos anos, o grande produtor veio absorvendo essas informações. A cooperação faz esse trabalho de benchmark, ou seja, de levar a informação de um lugar que deu certo para outro. Eu acho legal isso, sabe? É fazer com que cada pessoa tenha esse conhecimento, mas na prática, mostrando o resultado que ele é capaz de trazer para aquele produtor, para o pequeno produtor, para aquele que é o da hortaliça. E eu falo sempre o exemplo da hortaliça, porque é muito difícil você ver megas produtores produzindo hortaliça. A hortaliça que está na casa do micro, do pequeno, das famílias ricas, das famílias pobres, é a mesma. Ela vem praticamente do mesmo produtor. Então a gente tem que saber valorizar o que os nossos antepassados fizeram, e aí vem as comunidades indígenas, vem as comunidades quilombolas, que desenvolveram isso na prática, no dia a dia. É trazer isso. Uma cooperação internacional faz com que isso possa sair de um ambiente que estava ali trancado, guardadinho, e levar para outros lugares, através dessa troca de informações. Nem sempre é possível se a gente não consegue aproveitar tanto os recursos financeiros quanto os recursos humanos. Eu preciso movimentar essas pessoas, tirar elas dos lugares, levarem para outros lugares, para que elas possam realmente ter a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, no lugar certo, no ambiente mais adequado. Nós temos 5 biomas completamente distintos. A realidade da Caatinga é diferente da realidade da Amazônia. Às vezes a proposta que é feita hoje em um processo produtivo ou de plantio por um indígena que está na Amazônia é diferente da Caatinga. Mas é bacana quando ele de repente se desloca para lá e diz assim, poxa, não dá para fazer diferente? Como é que a gente pode fazer para fazer diferente e fazer dar certo? Eu acho que é isso. E é interessante. Você quer falar, por favor? Não, posso só cumprimentar, porque eu adoro a pergunta e também a resposta. Eu acho que as duas são incríveis. Eu acho pessoalmente que, para mim, a cooperação internacional tem 3 papéis aqui na parte de valorizar esses saberes antigos, né? Uma é criar plataformas para mostrar isso, porque todo mundo quer mostrar uma experiência que ele tem. Segunda é criar espaços para as pessoas trocarem de ideias. E quem sabe um saber ancestral aqui no Brasil, colocando juntos com o saber ancestral, sei lá, de Indonésia, pode trazer alguma novo entendimento do mundo. E terceira coisa para mim é financiamento. A gente quer levar financiamento dos mercados globais para produtos, serviços, saberes que são pequenos aqui, mas que podem crescer no futuro. Sim. Não, e é muito especial tudo isso, porque quando a gente fala dos saberes de quem veio antes, muitas vezes a gente se depara com uma negação desse conhecimento. E aí a gente gasta muito tempo, recurso, energia, natureza, tentando inventar uma nova fórmula por não aceitar a fórmula de quem já tem esse conhecimento justamente por essa conexão, por essa observação do que a natureza está dizendo. E aí, quando a gente une esforços e compartilha esse conhecimento, a gente tem chances maiores de ter bons resultados. E aí eu quero escutar as suas boas práticas, Tadeu. Vamos lá, você vou traz tentar pra aterrissar gente. um pouquinho, né? As oportunidades de programa, né? Na verdade, esse programa tem várias ações. Teve o PRS Amazônia, está tendo, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga. Então, esse programa de cooperação viabilizou alguns projetos e esses projetos eles têm uma história, né? Por exemplo, uma boa prática, o Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. E nós emitimos gases de efeito estufa por desmatamento, mudança do uso da terra e produção agropecuária. Então, se a gente tem um problema global relacionado a emissões, o Brasil é um grande emissor,
Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma das principais políticas públicas, que é o Plano ABC, né, de agricultura de baixo carbono. No sentido de reduzir emissões, é uma política concreta. E uma cooperação se constrói a partir dela e gera projetos, já é uma grande boa prática, uma boa prática exemplar, que deve ser reconhecida e multiplicada, inclusive, para outras realidades. Agora, isso no âmbito das políticas públicas. Mas a gente estava conversando um pouquinho, esse projeto também, ele viabilizou um mestrado. Nós temos um mestrado profissional dentro desse projeto, super adaptado, no caso com a Universidade Federal do Pará, que a gente tenta botar como aluno essas lideranças locais. Então, você tem representante de comunidade indígena, você tem técnico de assistência técnica, você tem líderes comunitários que estão dentro desse mestrado. E eu tive a oportunidade de dar uma aula de abertura desse curso agora recente, e um produtor me deu uma fala que me deixou muito impressionado, né? Ele falou, olha, não é porque eu sou produtor de uma área rural, não é que eu sou um produtor que trabalha no contexto amazônico, que eu posso ter uma baixa produtividade na minha produção de cacau. Eu trabalho com cacau, agrofloresta, recuperando a área degradada, mas por que eu tenho que produzir 800 gramas, 700 gramas por árvore? Se tem tecnologia e conhecimento que pode me agregar. E o projeto, ele consegue trazer assistência técnica, ele consegue fazer geração de pesquisa e desenvolvimento, ele consegue fazer formação, e isso tudo traz uma nova realidade. E da onde vem essa realidade de produzir mais cacau? Muitas vezes não é do território onde é produzido, porque já tem um modo de produzir. Então ele vem de outras regiões, outros países, outros estados. Então esse projeto ele tem gerado muitas possibilidades de boas práticas. Que a gente consiga dar visibilidade para essas boas práticas. Do âmbito de políticas públicas, no âmbito de uma ação concreta, de uma realidade muito específica nessa questão do cacau, que abra um mercado diferenciado. Nós estamos falando de produto amazônico, produzido em lugares que às vezes você pega um avião, pega outro avião, anda 10, 20 horas de barco, para conseguir levar esse produto para algum lugar, você tem que entender que ele é diferenciado. É um produto que tem uma história, preserva a natureza, gera desenvolvimento na comunidade, é um produto saudável, né? Como sua mãe falou, ela é um produto que tem uma história por trás e a gente gostaria, muitos consumidores gostariam. Mas se a gente não falar isso lá fora, ninguém vai saber. Vamos continuar pagando R$2, R$3 no quilo da castanha que sai do Pará, para ser vendida no Rio de São Paulo a 100, 120, 150 reais. A gente ainda valoriza muito pouco os nossos produtos considerados típicos. O Brasil conhece bem o queijo da canastra. O Brasil conhece bem o vinho da região do Vale dos Vinhedos. O Brasil conhece bem o queijo lá da Serra do Salitre, né? Só que a gente conhece muito mais IGs, indicações geográficas, que são europeias. A gente não conhece tanto as nossas IGs, a gente conhece o vinho do Porto, a gente conhece o queijo Parma, a gente conhece o uísque escocês, e nós temos tantos produtos que poderiam ter o valor adequado e devido, e que essas pessoas, pequenos produtores, poderiam estar lucrando muito mais se de repente a gente conseguisse divulgar melhor os nossos produtos típicos. Poderia estar, assim, numa situação completamente diferente. E são N produtos. Você não deve conhecer, por exemplo, o Socol, que é um embutido de carne, parece um salame, produzido lá em Venda Nova do Imigrante, no Tocantins. Perdão, no Espírito Santo. E lá, em Venda Nova, esse produto, além dele ser uma indicação geográfica, ele tem também selo arte. Ou seja, ele é um produto artesanal que pode ser vendido em qualquer estado do país, mas que pouca gente conhece. Muito provavelmente, Valéria, qualquer um de nós, você e as pessoas que estão nos assistindo, elas sabem o que é um produto orgânico, porque tem um selo da produção orgânica difundido e divulgado para o país inteiro. Mas ele não sabe o que é um produto de indicação geográfica. E o trabalho que deu para ser produzido, como o Tadeu falou, às vezes é uma comunidade longínqua, o trabalho distante para caramba, se deslocou-se horas e horas para se fazer aquele produto, tem o saber fazer das pessoas, sabe? Tem realidade que está ligada à questão da climática, a temperatura lá influencia no sabor daquele produto, só tem naquela região e ninguém sabe disso. E por isso ele foi feito, por isso todos nós gostamos e mesmo assim a gente não consegue valorizar, porque a gente não conseguiu divulgar as nossas IGs. O que está na prateleira dos nossos supermercados
as pessoas não conseguem identificar como um produto típico e o trabalho que ele deu para ser feito ninguém sabe. Acho que a gente precisa trabalhar melhor as nossas indicações geográficas. Desculpa, Tadeu. Não, e até outra coisa que o projeto propiciou, por exemplo, foi um estudo de mercado. Nós fizemos um estudo de mercado em vários estabelecimentos comerciais, Rio, São Paulo, Curitiba, Manaus, Madrid, Miami, para entender o que é um produto amazônico, por exemplo, né? E o projeto nos propiciou isso e tem um grupo de consumidores que cada vez mais sensibilizados, mais informados, com mais informação chegando, conhecendo essa realidade, ele valoriza produto produzido por mulheres, tem um nível alto de valorização, produtos produzidos por comunidades tradicionais e que mantém a floresta em pé. Então, a produção amazônica tem um contexto que traz isso real. Mas como que a gente faz isso, por exemplo, com o orçamento que a gente tem no Ministério? Com o recurso individual de uma organização. A gente precisa estar junto, buscando fundos, recursos não reembolsáveis, como esse projeto rural sustentável, crédito, incentivo, financiamento, recursos de política pública, infraestrutura. Então, quando a gente fala o termo cooperar, é muito mais amplo nesse sentido. E a cooperação internacional viabilizou, nesse caso, infelizmente são só 30 comunidades, nós temos mais de 100 outros grupos no cadastro de reserva que estão aptos para receber esse projeto, mas claro, o projeto tem seu corte, seu limite de tempo, espaço, e isso foi viabilizado a partir de uma ação de povos, de cooperação internacional, que tem uma meta, reduzir emissões, mas não pode esquecer quem está embaixo das árvores, né? Então nós temos que ter também todo esse desenvolvimento socioeconômico local, né? Desafios globais, solução locais. Não tem para onde correr. Isso aí. Não tem para onde correr. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco seguimos aqui aprofundando ainda mais esse diálogo sobre como a cooperação internacional pode apoiar a diversidade da Amazônia, tanto em relação à natureza quanto em relação às pessoas. Não sai daí que a gente já volta. Voltamos com o Puxirum da Amazônia, uma série de diálogos sobre bioeconomia e sustentabilidade na Amazônia. Nossa prosa de hoje é sobre a cooperação internacional para o fortalecimento da sociobiodiversidade na região. Eu quero continuar esse papo, lógico, sobre esse impacto das nossas cooperações internacionais e eu queria que vocês nos trouxessem o olhar de vocês sobre o que a gente pode esperar. O que esperar de uma cooperação internacional quando a gente fala em ampliar e potencializar a nossa sociobiodiversidade? O que dá para a gente ter de bons exemplos e esperar com certeza? Uma coisa que a gente pensa muito, né, quando a gente fala do programa, né, que é um exemplo, né, o próprio Rural Amazônia é, para mim, um grande exemplo de cooperação. Ele vem de um desafio global, de uma ação global contra uma questão climática, contra uma questão de redução de desigualdades. Ele integra dentro de uma política pública nacional, várias outras ações. Ele é construído numa discussão entre os atores envolvidos dentro desse processo, de repente poderia discutir mais, mas ele ainda abre um espaço, quando você está falando, vamos fazer assistência técnica, que está previsto naquele grupo beneficiário, que quando começou o projeto eu nem sabia quem eram os grupos beneficiários, que foi uma chamada pública. Mas na hora que você começa a executar essa assistência técnica, o próprio programa, que é transformado num projeto, ele dá oportunidade para você debater com aquela comunidade o que eles precisam de assistência técnica. Então, você tem o próprio PRS como uma boa prática, que trabalha. Mas por que isso acontece, né? Eu acredito que tem muitas boas ações dentro da Amazônia, que tem um objetivo super importante relacionado à promoção da sociobiodiversidade amazônica, mas a forma com que essa cooperação chega, a forma com que ela lida com o conhecimento local, com a realidade local, com o contexto local, ela pode ser mais ou menos efetiva. A gente acredita muito no rural, ele está buscando esse impacto,
em reduzir desmatamento, em promover boas práticas sustentáveis, em aumentar a renda. Esse programa, inclusive, olha o mercado como uma estratégia de fortalecer a comunidade, a base produtiva. Mas ele foi feito com muito cuidado, foram 2, 3 anos de conhecimento, negociação, planejamento, debate, né? Envolvendo o Banco Interamericano, o Ministério da Agricultura, o governo britânico. A gente teve a oportunidade de estar nessa construção e aí você consegue realmente ter uma ação mais efetiva. Tanto do ponto de vista da gênese, do planejamento, que tem os seus objetivos, quanto na sua execução. Nós temos muito espaço de adaptação dentro do projeto. Que quando a gente tem uma lógica de projeto com financiamento, que quer saber o que você vai fazer no primeiro mês, no terceiro mês, no sexto mês, é muito difícil. E nós tivemos essa abertura. Então, para mim, isso é cooperar, é você trazer um projeto, mas se adaptar com aquele contexto, aquela realidade com a qual você está trabalhando. Conhecemos algumas boas práticas, mas outras não tão boas, inclusive no contexto amazônico, que tem muito dinheiro de cooperação hoje, por mais que é pouco para as demandas e necessidades, né, do contexto amazônico. E aí, pensando nessa ampliação de mercados, o que a gente pode esperar? Eu acho que, assim, imagina que o projeto rural sustentável, ele nasce diferente por ser um projeto de cooperação, por si só, mas ele também nasce diferente porque ele considera a realidade local. Ele não apronta uma caixinha de soluções e leva para o produtor, para as comunidades. Ele vai para as comunidades, identifica as necessidades e prepara as ações para aquela realidade. Isso faz uma diferença muito grande. Acho interessante que o que a gente pode esperar é resultado, impacto de transformação de fato na vida da pessoa, na vida desses produtores, na vida desses ribeirinhos, na vida dessas comunidades quilombolas, na vida dos indígenas que hoje fazem parte de tudo isso. E quando eu falo de transformação, não estou falando pura e simplesmente de implementação de ação. Eu estou falando de resultado efetivo. Transformar a vida de uma comunidade significa dizer que ela estava numa condição quando o projeto começou e ela está numa outra. Ela produzia tanto, ela está produzindo mais tanto. Né? Ela tinha uma condição hoje de estar sem determinada quantidade de acesso à água e de hoje ela tem acesso. Ou ela, enfim. Vendia o produto a um preço e agora vendia tem a outro. oportunidade de vender Esse outro. Produto agregou valor a ele, por exemplo. Valorizar. E agregar valor a esse produto significa, de fato, que ele tinha realmente um preço no início. E aí, levando em consideração tudo que foi implementado ali, levando em consideração principalmente o saber fazer das pessoas do lugar, esse produto passou a valer tanto. E isso foi para o bolso dessas pessoas, porque uma pequena comunidade, Valéria, eles não querem ficar a vida inteira como sendo uma pequena comunidade, não. Não é porque eu sou um pequeno produtor que eu quero ficar a vida inteira desse jeito. Eu preciso crescer, eu quero crescer. Né? E aí é uma forma de perenizar essa ação, fazer com que ela se torne algo constante, que quando a política pública saia de lá, ele continue produzindo, ele continue mostrando o resultado, ele mostrando o que ele aprendeu e colocou na prática. E aí muitas dessas comunidades são pequenos agricultores familiares, e o pai e a mãe passam para o filho, e você sabe que essa é uma grande dificuldade que a gente tem hoje no meio rural. Dificilmente a gente consegue segurar os filhos naquele ambiente rural, porque se a realidade não for boa, ele não fica, ele vai para a cidade. E se ele vai para a cidade, o campo vai ficando carente. O papel de um programa como esse também é valorizar o lugar onde aquela pessoa nasceu, mantê-la lá, garantir que ela dê continuidade, Tadeu, a esse projeto que nasceu, né, que começou a se desenvolver ali e que aquela comunidade não vai morrer. É garantir que isso vai ter uma continuidade. Perfeito. John? Bom, eu concordo com você, claro. E eu acho que, além dos resultados concretos, eu acho que é importante que qualquer cooperação internacional seja alinhado com os interesses dos países, das comunidades. Nosso interesse, por exemplo, nesse projeto é simples. A gente quer ajudar a lutar contra a mudança climática. Ponto final. Então, isso é nosso interesse. Então, qualquer projeto que seja alinhado com isso. E terceira coisa que eu acho importante que um projeto ou um programa seja longeva. Ou seja, o impacto não é por um mês ou por alguns meses, mas por anos e décadas, através de novos ensinos, etc. Mas você pediu um exemplo concreto, né? Eu vou dar um exemplo concreto para mim.
açaí. Tenho um amigo que chegou para me visitar e a gente foi para a praia no Rio de Janeiro, é amigo inglês, né? E ele comprou pela primeira vez na vida dele um açaí. Ele falou, olha, que incrível, eu gosto bastante desse, na praia do Rio de Janeiro. Mas depois a gente foi para uma loja onde ele comprou um açaí artesanal, ou seja, como deve ser. E ele ficou encantado. Depois ele voltou para a Inglaterra, e olha isso, ele voltou para a Inglaterra e ele começou dizendo para as pessoas, olha, tem esse fantástico produto que você deve provar, etc. Ou seja, ele criou um mercado que já vai, eu acho, se crescer no futuro, sustentar um monte de pessoas e famílias na região amazônica. Então, a gente quer um açaí, a gente quer um novo castanho, qualquer coisa. A gente quer ampliar estruturalmente o número de mercados do futuro para que, como você falou, Tadeu, bem, as pessoas possam viver dentro da floresta, embaixo da floresta, mas fazendo uma renda, um emprego e sustentando a sua família. E olha que interessante, Valéria. Nós temos a COP. A COP é um ambiente em que você tem quase todos os países do mundo, né? Então nós vamos ter representação de quase todos os países do mundo. Essa mesma COP está debatendo um tema, um desafio global relacionado às mudanças climáticas, e nós vamos estar inserindo produtos na COP, a partir de várias iniciativas, até o governo britânico no pavilhão está querendo trazer o café brasileiro, que eu acho sensacional, mas tem vários outros espaços que nós estamos tentando abrir, né, pelo projeto, várias outras iniciativas. Está sendo uma corrida positiva em torno disso. E nós não estamos só botando produto, nós estamos botando produto amazônico, contando a história, o que está por trás desse produto. Imagina a conexão global, não são consumidores, são pessoas que vão estar se sensibilizando para sensibilizar outros sobre esses produtos que estão fazendo. Isso é um papel da cooperação. Isso é uma forma de cooperação. Tadeu, posso mencionar, você mencionou várias vezes durante essa entrevista essa palavra história. Eu acho isso tão importante, porque um produto não é somente um produto. Um produto tem a história, e a história é conectada com essa família que produz esse produto. Então, a gente deve, e isso é uma das formas da cooperação internacional, a gente deve tentar transmitir essa história para o consumidor poder valorizar suficientemente esse produto. Sensacional. E, com certeza, fazendo isso, vão entender um pouco que um produto amazônico, de uma comunidade tradicional, no interior do Amazonas, tem uma dificuldade logística, tem uma dificuldade de infraestrutura, que pode ter até um precinho a mais. Mas esse precinho que você está pagando é o que a sua mãe está querendo valorizar e promover o desenvolvimento dessas comunidades. O projeto tem um pouco isso, o Rural Amazônia tem um pouco de contar essa história, né, de uma forma estruturada, criar condições para dar um pouco de infraestrutura, né? É claro que o projeto é limitado dentro da magnitude da demanda que existe, né, de desenvolvimento na região, mas ele tenta contar essa história. E essa história está sendo contada e está trazendo oportunidades, porque você está vendo o que está por trás daquele produto, você está enxergando a comunidade, a floresta, a qualidade, o saber, o trabalho. O valor vai muito além do preço. É uma valorização do produto. Talvez é mais que você precificar e você valorizar esse produto. E respeitar essa história. Respeitar essa história. Que é um respeito, né? Quando a gente escolhe pagar, sabendo que está pagando o valor mais alto. Mas você não está pagando o valor mais alto porque você está sendo explorado. Você está pagando o valor mais alto porque você sabe o valor que aquilo tem. É o valor do trabalho, da história das pessoas, desse respeito que as pessoas também têm por tudo que está envolvido na criação deste produto que chega para a gente, né? E você falou sobre essa duração, ter um impacto que seja duradouro. E aí eu pergunto para vocês, como garantir que as cooperações internacionais deixem impactos positivos e duradouros? E de que jeito também os estados podem ser vitrines das boas práticas? Posso?
Primeiro, é importante que a gente entenda que uma política pública, ela necessariamente, principalmente aquelas que já deram certo, que elas passem a ser políticas públicas de Estado. Elas não sejam meramente políticas públicas de um governo, principalmente quando elas dão certo. A integração entre o governo federal, governos estaduais e o governo municipal é fundamental para fazer com que uma política pública continue. Para que, se você entende que uma comunidade já está valorizada, se esse trabalho funcionou, a gente precisa fazer aquilo acontecer. E não adianta a gente chegar com um pacote de ações, fazer funcionar, depois eu sair e tudo morrer ali. Eu preciso perenizar aquela ação, fazer com que as pessoas entendam a importância de se dar valor. Quando você fala de um produto que de repente tem um valor agregado maior e que por trás daquele produto tem uma história, essa história eu só vou pagar mais por ela se eu souber. Se eu não souber, eu não pago mais por ela. E a gente não tem o hábito, nós brasileiros, nós produtores, de divulgar o valor, né, dos nossos produtos. A gente só divulga o preço. E preço, para a maioria das pessoas, não interessa. A gente quer saber realmente o que tem por trás da história de cada um desses produtos. E o Brasil tem, hoje, talvez em torno de 220 produtos típicos, produtos que têm uma história por trás, que estão hoje protegidos, né, por uma indicação geográfica depositada no Instituto Nacional de Produção Intelectual, no INPI. E é bacana isso, porque se a gente aprendeu a proteger alguns produtos nossos, é exatamente para que não aconteça nada demais, para que o queijo da canastra seja realmente produzido na canastra, não seja produzido em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, sabe? Se eu tenho um Socol de venda nova, que seja produzido lá. Se eu tenho o Amor Perfeito, um bolinho docinho lá de Natividade, no Tocantins, que ele continue sendo produzido lá e valorize o saber fazer das pessoas, ou seja, como elas aprenderam a fazer. Então, assim, isso é valorizar e isso é fazer com que, se você divulga isso na comunidade, a comunidade passa a provar aquele produto e gosta, olha, no caso do Amor Perfeito, por exemplo, é um troço de 30, 40, 50 anos que já é feito lá. Funcionou, está vendendo. E cada pessoa que prova, que chega lá, seja do Brasil ou de fora do Brasil, valoriza cada vez mais. Aí vai conhecer as pessoas que fazem e a história dessas pessoas, de cada uma delas que fazem. Nossa, isso muda tudo. Eu estou disposto a pagar, mas eu preciso ter esse conhecimento. Sim, que aí também entra quando a gente registra como um patrimônio imaterial brasileiro, porque é isso, é o reconhecimento de um saber cultural que dá vida a um produto, mas a gente não só precisa reconhecer e registrar, como a gente precisa divulgar, porque é isso que vai fazer com que essas histórias tenham valor e não preço. Isso. Agora, eu quero escutar vocês e também, e daqui a pouco a gente então fala sobre como continuar, manter isso vivo. Você tem a sua sugestão de como os estados... Eu ia dar antes de falar do manter vivo, imagina, ele citou vários produtos, imagina você pegar um pirarucu, que é um peixe que pode chegar a mais de 3 metros, que tem uma qualidade nutricional, uma qualidade de preparo, e ele é manejado por comunidades tradicionais, em acordo de pesca, autorizado pelo governo. E você tem esse produto, né, o pirarucu de manejo da região amazônica, de comunidades amazônicas, entrando no mercado. E nós não estamos falando de um produto de baixa qualidade, não. Nós estamos falando de um produto de alta qualidade com todo esse histórico para trás. Se a gente conseguir cada vez mais sensibilizar a partir de IG, a partir do orgânico, que tem uma luta para chamar ele de orgânico, que né? Talvez não exista manejo sustentável na área de pesca que eu conheça tão sustentável. Mas falando de legado, né, eu acho que você tem um projeto, nós estamos há 20 anos trabalhando com cooperação, o Instituto trabalha muito com projeto de cooperação. E, ao mesmo tempo que é muito positivo que a gente consegue viabilizar essas ideias, né, quase que uma ideologia a partir desses projetos, o projeto termina. O projeto tem que ter início, meio e fim. E a lógica do projeto é ter início, meio e fim. É claro que o tempo de maturidade de uma comunidade, de um negócio se viabilizar, pode ser muito maior do que o projeto. Mas você tenta, a partir do projeto, que a gente chama de legados. Então, o PRS Amazônia, ele está tentando algum desses legados. Um bom registro. Essa conversa que nós estamos fazendo aqui é uma forma de levar para outros projetos, outras ações. Muita ação de capacitação. A gente entende
em vários níveis, desde o mestrado até uma ação que a gente trabalha com jovens e mulheres no contexto da família. A questão de pensar o projeto, mas transformar o projeto a partir dessas comunidades em negócios. O negócio continua. O projeto vai dar a base para o negócio surgir, ou se fortalecer, ou se estruturar, mas ele continua. E uma outra coisa que eu aprendi com vocês é influenciar políticas públicas, né? Nós temos uma estrutura de governança a partir dos grupos gestores, do plano de agricultura de baixa emissão de carbono nos estados. Nós apoiamos que fosse lançado o plano de agricultura no estado do Pará, no estado do Amazonas, estão brigando para sair em Rondônia. Então o projeto está conseguindo influenciar políticas públicas, ele está conseguindo levar temas que vão ser perenes após o projeto. O projeto vai acabar e essas ações vão continuar. Então, acho que você olhar o projeto com essa ótica de que ele tem seu papel, é um cometa que passa e vai, não é um astro que fica para sempre. Ele tem que ser pensado desde o início nesse sentido e que as ações sejam feitas. Agora, se você tem um bom projeto, sabemos que nós temos mais de quase 100 comunidades na fila de espera, que foi 1 ano e meio para conseguir conectar, a gente chamava de conhecimento e vínculo. Vamos buscar outros, né? Nosso papel está correndo atrás de outras cooperações e que as boas práticas sejam levadas para outros contextos, para outras realidades. Nós estamos muito felizes de ter participado dessa cooperação. Para encerrar, Anderson, eu queria saber como você entende que é possível deixar um legado duradouro. Eu adoro a pergunta, Valéria, e na verdade eu tenho pouco a adicionar ao que vocês falaram. Na verdade, eu concordo totalmente, Tadeu, com você. Tem várias formas em fazer isso. Vou focar só em que é esse negócio de capacitação. E eu sou suspeito, eu sou diplomata, mas em outra vida eu seria um professor. Eu adoro literalmente a ideia de ser professor, de ensinar novas gerações. Então, para mim, capacitação é a coisa mais importante. Não somente capacitar as novas gerações com essas novas aprendizagens também, mas capacitar outras comunidades e outros povos, porque isso, desenvolvendo uma experiência aqui, pode ser útil aqui também. E aqui eu volto ao tema de cooperação internacional, porque somos pessoas que queremos ser plataformas para essa troca de conhecimento, troca de experiência. Isso porque a gente existe como servidores públicos no âmbito internacional. Então, eu quero responder na pergunta que a gente desenvolve novas técnicas, ou na verdade, que a gente ajude as comunidades a desenvolver novas tecnologias, novos métodos, novos mecanismos, etc. E que se isso seja replicado através das gerações e nas outras comunidades, nos outros países. Para mim, isso é um resultado, um impacto duradouro. Perfeito. Eu passaria mais aqui um tantão de tempo conversando com vocês. Mas eu agradeço, precisamos partir. Muito obrigada. Obrigada por essa troca tão rica e prazerosa. Obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui, num papo que trouxe perspectivas valiosas sobre como parcerias internacionais podem fortalecer as comunidades e, ao mesmo tempo, se integrar às políticas públicas do nosso país. Se você quiser rever esse episódio e outros conteúdos do Puxirum da Amazônia, acesse o Globoplay ou o site do projeto www.prsamazônia.org.br. Até mais!